Bom dia a todos. Abra seus livros em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 1 até o verso 11. Romanos 5, do 1 até o 11. Nos diz o seguinte o texto: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por sua graça, por sua bondade, ó Deus, que é derramada sobre nossas vidas. Como nós cantamos, como Caio orou, ó Deus, obrigado, Jesus, pela bondade do Senhor que se manifesta, Pai, em várias áreas de nossas vidas. E te pedimos, ó Deus, que enquanto nós meditamos nesse texto, que possamos, ó Pai, encontrar o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa encontrar liberdade, Jesus, para falar conosco, ó Deus. Fale aos nossos corações, fale às nossas mentes, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa de alguma forma confrontar-nos, ó Deus, se há necessidade para perdão, ó Deus, para pecado, para pedir perdão pelos nossos pecados, ó Deus, para endireitarmos, ó Pai, nossas vidas com o Senhor. Que assim, ó Pai, o Senhor possa ter liberdade através deste momento, através desse texto, ó Deus, para falar conosco. Nós te agradecemos, Jesus, e oramos, ó Pai, gratos por toda a graça, por toda a bondade do Senhor sobre nós, ó Deus. Em Teu nome oramos. Amém. Nossas crianças, presta atenção aqui, ó, que eu vou falar para vocês algo muito importante. Vocês sabem o que é reconciliação? Uma palavra difícil, né? Reconciliação. O que é reconciliação? Reconciliação é quando duas pessoas ou mais, elas fazem as pazes. Elas estão brigadas e elas fazem as pazes. Elas são reconciliadas. Quando vocês brigam com seus irmãos ali, o que acontece? Uma reconciliação quando vocês ficam juntos. E vocês sabiam que por causa do pecado, todos nós estamos o quê? Afastados de Deus. Nós não estamos aqui, ó, juntos com Deus. E por causa disso, Deus nos amou a ponto de enviar quem para poder nos reconciliar com Ele, crianças? Vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Jesus. Deus enviou Jesus para que a gente pudesse ser reconciliado com Ele. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso Salvador. E sabe o que é melhor que tudo isso? Quando Ele nos coloca pertinho de Deus, ninguém pode nos tirar dessa posição. Nem o medo, nem a tristeza, nem a dor, nem os erros. Então, enquanto vocês estão ouvindo essa mensagem, faça ali um belo desenho pensando nessa reconciliação, nesse caminho que Jesus encurtou no nosso relacionamento com Deus, tá joia? E para os adultos, vamos lá. Vamos para o nosso texto. Desde as primeiras linhas, queridos, da carta aos Romanos, Paulo apresenta uma verdade muito essencial no que ele está nos trazendo.
Jesus Cristo, Ele é o Senhor. O Curios, nós falamos isso na nossa primeira mensagem, o Curios exaltado em poder pela ressurreição dos mortos, capítulo 1, versículo 4. E essa afirmação de que Jesus é o Curios, de que Jesus é o Senhor, ela não era neutra naquele tempo em que Paulo escreve essa carta. No Império Romano, o César, ele era chamado de Curios, ele era chamado de Senhor, ele era quem se apresentava como o Senhor do mundo, o garantidor da paz, onde a ordem e os destinos das nações estavam sobre ele. E confessar que Jesus é o Curios, que Jesus é o Senhor, não é apenas uma frase de fé, mas era uma negação corajosa de que César ou qualquer outro poder humano pudesse ocupar esse trono. Era dizer que só Cristo é o Senhor. Só a Ele nós devemos lealdade, adoração e submissão. E tudo que nós temos, paz, esperança, amor, segurança, reconciliação, é resultado do senhorio de Cristo na humanidade. Ele não é apenas aquele quem nos salva, Ele é o Senhor que reina. E por isso, queridos, a reconciliação que nós temos com Deus, ela é inabalável. Ele é aquele por meio de quem recebemos graça, chamado e fé. A carta desde o início, a carta de Romanos desde o início, ela está sobre essa autoridade de Cristo. O Rei que reina sobre o mundo, o Rei que reina sobre a história, o Rei que reina sobre a salvação. E a partir dessa verdade, Paulo começa a descrever o estado da humanidade. Gentios e judeus igualmente afastados de Deus, e todos são culpados diante do juízo divino. Então, no coração do Evangelho, ele proclama que Deus justifica o pecador pela fé em Jesus, e não por obras, não por mérito, não por linhagem religiosa. E essa justificação, queridos, ela é um ato soberano de Deus em favor daqueles que creem nele. No capítulo 4, Paulo apresenta Abraão como exemplo de quem foi declarado justo antes da lei, antes da circuncisão, somente pela fé. E ele conclui com a afirmação de que essa justiça também é para nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus, nosso Senhor, que foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. E é nesse ponto que nós chegamos no capítulo 5. A partir daqui, Paulo muda levemente a direção do que ele está trazendo. Ele não está mais apenas explicando como Deus salva, mas o que significa viver como alguém que já foi salvo. Quais são as implicações, queridos, dessa justificação pela fé? O que isso produz em nossas vidas agora? Paulo vai descrever para nós não só os frutos espirituais da justificação, mas também a segurança, a beleza, a esperança dessa nova vida que nós temos com Deus. E ele faz isso com uma profundidade teológica, mas também com um tom muito pastoral, como alguém que conhece a fragilidade da fé, as tribulações do caminho, e ainda assim, ele aponta com firmeza para as garantias que nós temos em Cristo, o nosso Senhor. Paulo vai mostrar para nós, ao longo da carta, e principalmente nesse capítulo 5, que essa reconciliação que nós encontramos em Deus, ela não é frágil, condicional ou instável, ela é inabalável. E por quê? Porque ela foi planejada por Deus desde a eternidade, porque ela foi realizada na história pela morte de Cristo, porque ela foi confirmada pela sua ressurreição e porque ela é aplicada em nós pelo Espírito Santo. O que nós queremos ver aqui ao longo desse texto são 4 pontos sobre a reconciliação: que ela produz a paz verdadeira com Deus, que ela sustenta uma esperança que resiste às tribulações,
que essa reconciliação ela está ancorada em um amor demonstrado na cruz e por fim ela nos dá segurança plena para o dia do juízo. E tudo isso por quê, queridos? Não porque nós mudamos, mas porque Deus decidiu nos reconciliar consigo mesmo, por meio do sangue do seu Filho Jesus. Versículo 1 do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo que abre esse capítulo é uma verdadeira ponte que Paulo traz aqui. É uma ponte de concreto doutrinário que ele nos apresenta. Essa conjunção, pois, que ele traz, é uma daquelas pequenas palavras que carregam muito peso. Ela conecta tudo que foi afirmado nos capítulos para trás, nos versículos anteriores, com o que está para vir agora. Paulo acaba de demonstrar que Abraão foi justificado não por obras, mas por fé. E que isso não se aplicava apenas a ele, mas a todos nós, mas a todos aqueles que creem naquele que ressuscitou dentre os mortos, no versículo 24 do capítulo 4. E agora ele começa a responder quais são os frutos dessa justificação. O que a fé que nos uniu a Cristo nos concede como uma realidade permanente. E a primeira resposta é: temos paz com Deus. E aqui nós precisamos fazer uma pausa bem cuidadosa. Paulo não está dizendo que nós sentimos paz com Deus como quem tem um estado emocional de calma. Não é nesse tom que ele está dizendo. Ele não está tratando de um sentimento subjetivo. O que ele afirma, queridos, é objetivo, é jurídico, é espiritual e é real. A hostilidade entre Deus e nós, ela foi encerrada. Paulo resgata a ideia veotestamentária de Shalom, não apenas a ausência de guerra, mas a presença da harmonia, da restauração, da reconciliação, de todas as coisas sob a aliança de Deus. Mas aqui Paulo é mais específico. Nós temos paz com Deus. Eu vou arriscar o grego, proston theon, que é essa expressão. E o que ela indica? Ela indica reconciliação entre duas partes que antes estavam em separação, em oposição. E por que nós estávamos em oposição? Porque Paulo, como mostrou desde o capítulo 1, versículo 18, porque a ira de Deus se revela contra toda impiedade e contra toda injustiça. Por isso estávamos em oposição, sem a paz de Deus sobre nós. A humanidade, queridos, rejeitou o Criador, trocou a glória de Deus pela glória da criação. Tentou viver sem o Senhor e assim se declarou em rebelião contra o Curios, contra o Senhor, contra o Rei, contra o dono deste mundo. E essa paz com Deus não é um fruto de uma mudança em nós, mas é algo do que Cristo realizou. Paulo vai dizer, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. De novo ele traz esse título, Senhor Curios. Não é um título decorativo que Paulo traz aqui. Paulo faz questão de reafirmar, queridos, é o Senhor, é o Curios que nos dá essa paz. Ele é o mediador, Ele é o sacerdote, Ele é o Rei, Ele é o sacrifício perfeito, real. Ele é aquele que foi designado Filho de Deus com o poder pela ressurreição. Capítulo 1, versículo 4. E é o mesmo que agora nos conduz ao Pai, em paz, como filhos reconciliados. O que antes estava separado de Deus foi removido, o muro caiu, o véu foi rasgado, não há mais guerra, não há mais culpa, ela foi resolvida, não há mais dívida diante do tribunal celestial. Nós fomos justificados pelo sacrifício vivo e perfeito de Deus. E por isso essa relação entre nós e Deus agora é de paz estável, irrevogável, selada pelo sangue do Cordeiro.
Mas Paulo não para ali. Ele diz ainda no versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. Essa segunda afirmação, ela complementa a primeira. O acesso, a entrada, ela é livre. Ela é concedida por um mediador autorizado. A presença de alguém glorioso e majestoso, que no caso é Deus. O verbo que ele usa aqui, ele está no passado perfeito. Obtivemos acesso, algo já realizado com efeitos contínuos. Não estamos batendo na porta esperando uma audiência de Deus, nós já fomos recebidos, estamos dentro, estamos em casa, estamos debaixo dessa graça, e não como visitantes, queridos, mas como membros. E mais, estamos firmes nela. Essa graça não é um lugar de visita ocasional, mas ela é uma posição segura, permanente, estável e firme. A linguagem que Paulo usa aqui, ela remete à realidade de quem não será mais expulso, não será mais condenado, não será mais rejeitado. E isso deveria ser para nós um refrigério. Porque quando tudo ao nosso redor parece instável, quando os sentimentos, eles variam, quando a nossa devoção, ela não é constante como nós gostaríamos, o nosso fundamento, ele permanece, queridos. Nós estamos firmes na graça de Deus. Não por nossa constância, não pelos nossos esforços, não pelo aquilo que eu posso fazer, mas porque Cristo, o Curios, nos colocou nesse lugar. E aonde Ele nos colocou, ninguém pode nos tirar. E não sou eu falando, é o próprio apóstolo Paulo falando lá na frente, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa, queridos, é uma pergunta que ecoa com uma resposta certa. Nada. Nada. Porque Cristo, o Curios, o Senhor, nos colocou nesse lugar. A graça onde agora nós estamos firmes. E aquilo que foi conquistado por Ele, pelo Senhor, por Jesus, não pode ser desfeito por mais ninguém. Não é o sofrimento que nos tira, não são as quedas que nos removem, nem é o tempo, nem as fraquezas, nem o peso dos dias mais escuros. Aquele que nos justificou é o Senhor. E o que Ele firmou, ninguém desfaz. Estamos em paz com Deus, e nada pode quebrar essa paz, porque ela foi selada pelo sangue de Jesus, e essa paz, ela é inabalável. Na segunda parte do versículo 2, Paulo vai dizer: por intermédio de quem tivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Apóstolo Paulo continua a desenvolver os frutos da justificação. Então ele afirma: nós temos paz com Deus, acesso à graça e estamos firmes nela. Mas agora ele leva o argumento a um nível ainda mais surpreendente, queridos, como já lemos. E não nos gloriamos na esperança da glória, na esperança da glória de Deus. Essa esperança, ela não é vaga, é a certeza de que um dia veremos a glória de Deus e participaremos dela, não apenas como espectadores, mas como filhos transformados. E essa é a meta, esse é o final da salvação, sermos plenamente conformados à imagem de Cristo, o Filho glorioso, e participarmos da comunhão eterna com Cristo, com o Senhor. Por isso que nós nos gloriamos. O crente justificado, ele não vive com medo do futuro, ele olha adiante, ele olha para o futuro com júbilo, porque sabe aonde essa estrada vai levar, aonde ela termina, na glória de Deus. Mas Paulo não se contenta em falar apenas do futuro,
Ele nos surpreende dizendo no versículo 3: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E aqui está um paradoxo cristão. Não apenas temos esperança da glória, como nós também temos alegria no sofrimento. Isso parece contraintuitivo. Como alguém pode se alegrar em meio à dor? Mas Paulo aqui, queridos, não está glorificando a dor em si, nem romantizando o sofrimento. Ele está dizendo que a tribulação, à luz da justificação, à luz da paz com Deus, ela ganha um novo significado. Versículo 3, continuando: sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Essa não é uma sequência emocional. Isso aqui nós poderíamos encarar como uma progressão espiritual e real. A tribulação, as dificuldades, as pressões, as dores que nós enfrentamos, elas não são em vão. As suas tribulações, as suas dificuldades, as dores que você passa, os momentos de pressões que vocês passam, elas não são em vão, queridos. Elas produzem perseverança, a capacidade espiritual de resistir sem perder a fé. E essa perseverança, por sua vez, ela vai gerar em nós experiência, que é a maturidade de quem já foi provado e aprovado com o fogo. E essa experiência, ela nos leva de volta à esperança, que é uma esperança mais firme, mais consciente, mais depurada. Paulo está descrevendo aqui o processo pelo qual Deus forma seus filhos, não removendo a dor, mas usando a dor, as dificuldades, o momento, como uma ferramenta para aprofundar em cada um de seus filhos uma esperança que não desmorona. E ele completa ainda com uma afirmação muito poderosa, versículo 5: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa esperança, queridos, ela não será frustrada, ela não nos deixará envergonhados. E por quê? Porque ela é fundamentada em uma realidade presente e interior. O amor de Deus foi derramado em nós. Esse verbo derramado, ele transmite uma ideia de transbordamento. Não é em uma medida contida, é algo generoso, contínuo e abundante, que é derramado em nossas vidas. E esse amor, queridos, é comunicado a nós pelo Espírito Santo, que já nos foi dado. E não é uma promessa futura, é uma realidade atual, de hoje, de agora, do momento presente. Paulo não está dizendo apenas que Deus nos ama. Isso ele já demonstrou lá na cruz, morrendo por nós. Aqui ele está dizendo que Deus nos faz sentir, saber, experimentar esse amor interiormente por meio do Espírito Santo. Esse é o selo da nossa fé, o consolo nas tribulações, lembrete constante para nós. Você é amado por Deus, mesmo enquanto sofre. Para nós, essa verdade ela tem um peso especial, muito forte. Quantos de nós, queridos, não enfrentamos lutas constantes que parecem não ter fim? Pressões familiares, frustrações profissionais, fardos emocionais, dificuldades em casa, trabalho, com filhos, questões que se repetem semana após semana. E às vezes, nesses momentos, surgem dúvidas silenciosas.
será que Deus ainda está comigo? Será que Deus está me ajudando a vencer as dificuldades? Será que Deus está me impulsionando, me dando condições? E Paulo responde: sim, Ele está. E mais, Ele derramou o amor dele dentro de você. O próprio Espírito Santo habita em você. Habita naqueles que reconhecem o senhorio de Cristo em suas vidas. E mesmo que os sentimentos eles oscilem, e mesmo que a dor, queridos, ela obscureça o nosso horizonte, a realidade permanece. Estamos em Cristo e nada poderá nos separar do amor de Deus. Essa esperança é a mesma que começou com a paz, continua com a graça, atravessa as tribulações e permanece firme, porque foi conferida pelo próprio Deus dentro de nós. Até aqui, Paulo tem nos mostrado os frutos dessa gloriosa justificação: paz com Deus, firmeza nessa graça, esperança da glória e até a glória no sofrimento. Mas agora Paulo vai nos levar, continuando os versículos, a um ponto mais profundo de todos, que é a base, o fundamento, o selo desse amor de Deus por nós. Versículo 6, ele vai dizer: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Paulo aqui, queridos, descreve o estado em que nós estávamos quando Cristo morreu por nós. Fracos, sem força, sem capacidade espiritual, sem mérito. E mais do que isso, ímpios, pecadores, afastados desse Deus, sem a paz de Deus em nós. Não apenas limitados, mas em oposição à santidade de Deus. E essa é uma descrição completa do ser humano antes da justificação, antes do sacrifício de Jesus. Não havia nada em nós que pudesse motivar ou atrair um favor de Deus a nós. Mesmo assim, ou justamente por isso, Cristo morreu. E Ele morreu a seu tempo, ou seja, no tempo determinado por Deus, dentro do plano redentor, no momento exato da história. Queridos, Paulo quer que nós entendamos que o amor de Deus não foi uma resposta ao nosso arrependimento. Vou repetir, o amor de Deus não foi uma resposta ao nosso arrependimento ou à nossa busca a Ele. Cristo não morreu por pessoas arrependidas, nem por pessoas em processo de conversão ou de arrependimento. Ele morreu quando nós ainda éramos fracos e ímpios e pecadores. Cristo morreu há 2000 anos atrás. Obviamente, nós viemos logo 2000 anos depois, experimentamos os benefícios dessa morte, mas a morte de Cristo Jesus, ela não foi por conta da nossa ida até Deus, ou da nossa busca por Deus, ou da nossa necessidade de aproximar por Deus. Jesus morreu para cumprir o plano de Deus, de nos aproximarmos, de nos resgatar e de nos permitir relacionar com Ele. No versículo 7, Paulo apresenta um contraste com a lógica humana. Ele vai dizer: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mesmo nos melhores exemplos da virtude humana, o sacrifício da própria vida é algo raro, queridos. Alguém talvez morra por uma pessoa justa, alguém admirável, um herói nacional, uma figura que realmente inspire respeito e afeto, mas isso já seria algo incomum. E é nesse ponto que Paulo desfere o golpe final contra qualquer noção de mérito. Versículo 8:
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E queridos, aqui está a glória do Evangelho. Deus não esperou a melhora da humanidade, Deus não aguardou uma resposta da humanidade. Ele demonstrou isso com uma prova ativa, pública e definitiva. Deus demonstrou o seu amor na história, na cruz do Calvário, morrendo por pessoas que ainda estavam distantes dele, separadas dele. E isso é o centro do Evangelho. Deus decidiu soberanamente amar pecadores indignos, eu e você, para a glória dele, não por nós, não por nossa causa. O centro do Evangelho não é eu e nem você, queridos. O centro do Evangelho é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A cruz não foi um aplauso à nossa dignidade, mas a cruz foi uma exposição da nossa culpa e uma exposição da grandeza e da misericórdia divina. E ali no Gólgota, o Senhor Jesus, o Cúrios, realizou a obra que o Pai havia lhe confiado: reconciliar para Deus aqueles que haviam se perdidos. Não foi por causa do nosso arrependimento, nem por causa de alguma sensibilidade espiritual que havia em nós. Cristo morreu para que nós pudéssemos ser trazidos de volta a Deus. Queridos, a cruz foi o meio pelo qual Deus removeu a barreira entre Ele e nós, para que pudéssemos conhecê-lo, adorá-lo, desfrutar da sua presença, não mais como inimigos, mas como filhos reconciliados agora. É depois da cruz, somente depois da cruz, que o amor de Deus passa a ser desfrutado em nós e por nós. A cruz, queridos, nos diz que nós somos, a cruz não diz que nós somos preciosos em nós mesmos. A cruz não diz que nós somos preciosos em nós mesmos. A cruz nos diz que Deus é glorioso e que em sua glória, em que sua gloriosa misericórdia, Ele decidiu amar eu e você, pecadores, para que nós possamos viver para a glória dEle. Caminhando para o fim, versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Paulo agora, queridos, aplica a lógica do Evangelho. Ele aplica isso com precisão e com muita ternura. Ele raciocina a partir do maior para o menor nos versos que ele vai trazer. Se Deus, veja bem, se Deus já fez o mais difícil, que é nos justificar por meio do sangue do seu Filho, então ele é absolutamente certo que ele fará o menor, que é nos livrar da ira futura. Aqui a ira não é um sentimento de raiva momentâneo. A ira aqui é a manifestação justa, santa, do juízo divino contra o pecado. Aquela mesma ira que Paulo fala lá no versículo 18 do capítulo 1. Mas para quem está em Cristo, essa ira, ela já foi derramada, não sobre nós, mas sobre Ele, sobre o próprio Cristo, sobre o próprio Deus. A cruz não apenas nos justificou, queridos, mas ela nos poupou do juízo que virá. E essa verdade, ela muda a maneira como nós olhamos para o futuro, não com medo, mas com confiança. Versículo 10, porque se nós, quando ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Note o peso da linguagem. Éramos inimigos, não apenas indiferentes, mas contrários. Não apenas neutros, mas em oposição ao Senhor. E mesmo assim, nesse estado, nós fomos reconciliados. A reconciliação, portanto, queridos, ela não é apenas um resultado da fé. Ela é uma ação de Deus em favor de quem estava afastado. E ela aconteceu, diz Paulo, mediante a morte de Jesus. Como já dissemos, foi um ato objetivo, histórico e eficaz. Agora, se isso aconteceu quando nós éramos inimigos, quanto mais agora, sendo amigos, filhos, reconciliados, seremos salvos pela sua vida, queridos. E essa vida é a vida de Cristo ressurreto, que vive eternamente como nosso intercessor, nosso sumo sacerdote, nosso rei. Ele não apenas morreu por nós, Ele vive por nós. E por isso, a salvação futura, o livramento desse juízo, está garantida. Para quem? Para aqueles que confessam o Senhor como o Senhor e Salvador de suas vidas. Para aqueles, para todo o restante, para os que está atrás desse capítulo 5, reconhece a fragilidade do pecado em seu coração, reconhece o quão afastados estão de Deus e reconhece a sua necessidade de relacionamento íntimo com Deus e experimentam esse amor que é transbordado na cruz sobre suas vidas. Para estes, Cristo está vivo, e para esses essa esperança está garantida, para aqueles que reconhecem e experimentam o Curios conduzindo suas vidas. Paulo então conclui esse parágrafo, podemos assim dizer, com um hino, versículo 11. Ele não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aqui, queridos, está o clímax de tudo. O Evangelho não nos leva apenas à segurança, ele nos leva à alegria. Não é apenas um alívio da culpa, mas o nascimento de uma nova vida centrada em Deus. Não nos gloriamos mais em nossos méritos, em nossos sucessos espirituais ou em nossos progressos morais. Nos gloriamos em Deus. E essa glória, mais uma vez, vem por nosso Senhor Jesus Cristo, o Curios ressurreto, a fonte e o canal de toda reconciliação. A justificação, queridos, começa com Ele, é sustentada por Ele e nos conduz até o fim por Ele, em plena comunhão com Deus. E essa é a boa notícia. Não estamos tentando nos manter salvos por nossas obras. Não estamos construindo um caminho até Deus por meio de boas intenções, de uma fidelidade, de uma espiritualidade. Nós já recebemos a reconciliação. Já estamos em paz e já fomos alcançados. E se isso é verdade, podemos viver com liberdade, com alegria, com descanso. Não precisamos nos salvar de novo. Não precisamos impressionar a Deus. Você pode se gloriar em Deus, porque Ele já reconciliou você com Ele. Romanos 5, queridos, nos levou por um caminho bem seguro. Começamos com a afirmação de que, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados pela fé. E essa justificação, ela não é um conceito frio ou abstrato, ela é o fundamento de uma nova vida. Com isso nós temos paz com Deus, e essa paz, ela não depende do nosso estado de espírito, mas é do sangue de Cristo Jesus.
Dessa forma nós temos acesso a essa graça e permanecemos firmes nela, não por esforço, mas porque fomos introduzidos ali pelo próprio Senhor. Com isso nós temos esperança, e mesmo as tribulações não conseguem apagá-las, pois Deus usa para poder nos forjar em nossa maturidade. Temos o amor de Deus que é derramado, não apenas conhecido, mas sentido e confirmado pelo Espírito em nós. E temos uma prova histórica: Cristo morreu por nós quando nós não merecíamos. Temos a certeza, queridos, do futuro. Seremos e somos salvos da ira, porque fomos reconciliados pela morte, e seremos salvos pela vida de Cristo. E por fim, temos o maior privilégio de todos: nos gloriarmos em Deus. Essa é a vida do cristão justificado, não perfeita, mas redimida, não isenta de sofrimento, mas sustentada pela esperança, não isenta de dúvidas momentâneas, mas cheias de segurança eterna. Não uma vida de conquistas religiosas, mas uma vida de resposta à graça de Deus. A nossa esperança, queridos, não está em nosso desempenho, mas na vida daquele que já morreu por nós. Temos paz com Deus, estamos firmes nessa graça, temos o amor de Deus dentro de nós e temos essa plena garantia da salvação, do livramento, da condenação. Então, glorie-se em Deus, não em você, não nas suas vitórias, nem na sua fidelidade a Deus, mas na fidelidade do Curios, do Senhor, que te amou, que te justificou, que te reconciliou e que jamais te deixará. Viva com confiança, caminhe com paz e sirva com alegria, porque nós já recebemos a reconciliação do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Deus, por reconciliar, ó Pai, a humanidade com o Senhor através do seu sacrifício, satisfazendo, Deus, a sua ira. Não por nós, não por mérito nosso, Deus, não porque é algo em nós que podemos satisfazê-lo, mas porque assim, ó Deus, é o seu plano de resgatar, ó Pai, a humanidade. Obrigado, Deus, pelo Senhor ter nos dado a paz contigo através do teu sangue derramado, Deus. Que nós nunca esqueçamos e que aquilo que motiva, Deus, aquilo que impulsiona, Pai, a nossa caminhada com o Senhor é a dependência plena e total de Ti, ó Deus. A vida que será vivida para a glória do Seu nome, ó Pai, regozijando, esperando e experimentando, Deus, muito mais do Senhor em nós do que nós mesmos, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por toda dádiva e bondade do Senhor sobre nós. Em teu nome nós oramos, ó Deus. Amém.